Se alguém me perguntasse assim, se eu estou feliz com a escolha da profissão que eu fiz, eu digo que sim, né? Apesar de eu não ter imaginado isso na minha infância, nem na minha adolescência, digamos assim que eu entrei na área, eu acho que eu encontrei o caminho que eu gostaria de trabalhar, porque o conservador restaurador, ele tem um pouco de um cientista em função da curiosidade, mas a gente diz que a conservação e restauração não é uma ciência ainda estabelecida. Ela se serve das ciências como a química, como a física, como a biologia, porque a gente tem que entender por que os insetos comem o acervo. Ela se serve de disciplinas como a meteorologia, para a gente entender qual é o clima que esse acervo está, externo, ou então um microclima interno. Então ele vai se servindo de outras ciências e também vai contando com profissionais dentro dessas áreas. Então a gente vai trabalhando com meteorologistas, a gente trabalha com químicos, a gente trabalha com biólogos, a gente vai trabalhando com uma gama de outros profissionais. Esse é um documento que foi encaminhado pelo arquivo, que estava nessas condições. Então, se a gente observar, esse documento ele foi muito prejudicado. Ele tem uma tinta, que é uma tinta ácida, que essa tinta, aos poucos, ela vai migrando para o outro lado. É uma tinta à base de ferro. É um documento antigo da escola militar e que está servindo, que precisa ser tratado. Esse documento está em boas condições de uso. Esse documento é um documento que a gente diz que é em tinta ferrogálica. Essa tinta é uma tinta à base de ferro. E como todo ferro, essa tinta vai enferrujando. E qual é a característica dessa oxidação, na verdade? É a migração da tinta para o verso. E nos lugares onde é redondo, quando essa tinta migra toda para o verso e corrói o verso, o que acontece? A gente perde informação. Então, o papel do conservador e restaurador é tratar esse documento para que essa tinta pare de migrar e a gente não perca essa informação e não perca essa leitura desse documento. Quando eu vim trabalhar na instituição que eu estou hoje, no Museu de Astronomia, eu iniciei trabalhando na biblioteca, né, na parte de arquivo de recorte de jornal. Depois é que surgiu uma possibilidade de vaga no Laboratório de Conservação e Restauração, e aí eu solicitei, né, uma transferência para o laboratório onde eu estou até hoje. Então, o Laboratório de Conservação e Restauração do Museu de Astronomia, ele trabalha basicamente em duas áreas. Uma área voltada para a conservação de objetos em metal e uma área voltada para a conservação de documentos em suporte papel, que é o laboratório no qual eu trabalho. Eu tive oportunidade de conhecer o trabalho de conservação e restauração de documentos, que é o que? Se preocupa basicamente com a manutenção dos acervos em suporte papel, fotografias, cartazes, livros e documentos textuais, que nós chamamos, e tenta fazer com que essa manutenção deixe esse material de forma mais adequada à utilização para a pesquisa, principalmente aqui no museu, dentro da área de História da Ciência, porque o museu possui um arquivo de História da Ciência que recolhe documentos de cientistas. Recolhe, na verdade, não, ele adquire por meio de doação, geralmente, de pesquisadores e outros pesquisadores que estão fazendo a história da ciência no Brasil, então vêm buscar esses documentos para poder fazer esse mapeamento, essa história, contar essa história, e alguns desses documentos estão em condições precárias. E aí então entra o Laboratório de Conservação e Restauração para tratar esse material, fazer com que o documento que esteja rasgado, ele na verdade ele seja reparado e possa ser consultado de uma forma que ele possa ter uso hoje e a longo tempo. A gente diz assim que para a gente poder dar acesso a um acervo, o acervo tem que estar em condições de uso e tem que também ter condições de acesso. Então, para as pessoas poderem conhecer esse acervo, nós precisamos primeiro tratar esses documentos,
a fim de que quando a pessoa vem ao museu por meio de acesso à nossa página, diante das nossas bases de dados, venham interessados num determinado documento, ele já venha com um interesse específico, ou já venha buscando um documento específico. Então, a gente diz que na idade da digitalização, na idade da internet, né, o conhecimento está muito ampliado, mas na verdade os documentos históricos, eles também são uma base importante de constituição dessa história, porque eles de alguma forma estão trabalhando com a história oficial, né, e servem de base a compor essa trajetória, muitas vezes institucional ou muitas vezes pessoal dos cientistas, né, dessa ciência brasileira e dos caminhos pelo qual essa ciência brasileira passou. Então, quando a gente fala assim de que a internet é um meio importante, mas a gente também tem que pensar que nunca se produziu tanto papel na época da internet. Hoje em dia a gente sabe que estão se buscando trabalhar em meios digital e tudo, mas até mesmo a preservação dessa memória digital também está sendo discutida. Então, se a gente pensar isso em informação digital, nos grandes disquetes que existiam antigamente, nas fitas rolo, isso tudo tem mudado muito. Então, como é que vai ficar essa preservação? Eu estou tentando preservar aquilo que ainda está em suporte de papel, mas essa mídia digital que vem aí, eu acho que vai ser muito trabalho para as gerações futuras.